Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, alegres pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez para realizarmos este culto online. Igreja Adventista da Promessa do Jardim Amélia, município de Sumaré. Iniciamos assim louvando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Valorize o que você tem, pois o Espírito Santo de Deus, ele se move em você. Quero que você, junto comigo, possa abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmos de número 93. Estaremos lendo este salmo e logo após estaremos meditando por alguns minutos aqui na palavra do nosso Deus, a palavra que é fiel, a palavra que é verdadeira, a palavra do Senhor que não volta atrás. E o Salmos 93 nos diz assim nesta noite: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. O mundo está estabelecido e não pode ser abalado. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os mares levantam a Deus, os mares levantam a sua voz, os mares levantam as suas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa, Senhor, para sempre. Querido Deus de bondade e misericórdia, somos gratos a Ti, Senhor, pelas vidas que estão conectadas nesta live desta noite, neste culto online, para juntos podermos meditar na Tua palavra, pois Tu és poderoso e maravilhoso para fazer coisas grandes e maravilhosas. Derrama sobre nós a Tua bênção, alcança cada lar, alcança cada família e cada vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus te abençoe, você que está conectado conosco através desta plataforma digital. E nós vamos pedir que você venha poder compartilhar este link com seus amigos, com seus familiares, e juntos nós possamos meditar na palavra de Deus. Nesta noite nós falaremos sobre o Senhor reina. Este é o tema da nossa meditação desta noite, que está baseada em Salmos, Salmo 93, do verso 1 ao verso 5. Karl Marx, Albert Einstein, Anne Frank, Bill Gates, Maria da Penha. Talvez você já tenha ouvido falar nesses nomes. Interessante que esses nomes são alguns dos nomes que estão por trás das grandes mudanças que ocorreram e que aconteceram na sociedade nos últimos tempos. Todos eles, de alguma maneira, eles mudaram sistemas. De alguma maneira, eles mudaram pensamentos. De alguma maneira, eles mudaram a política, eles mudaram a economia, até mesmo a cultura. Mas o que mais interessante é que nada tem sido mais poderoso, nada tem sido mais poderoso para promover mudanças profundas, mudanças transformadoras sociais em todos os tempos, do que o nome magnífico do Senhor Jesus, do que o nome magnífico de Deus. Nome poderoso, que quando nós vimos agora em Salmos 93, dizendo: o Senhor reina. E Ele reina vestido de majestade, o Senhor está envolto em força, o mundo está estabelecido e este mundo não pode ser abalável. Magnífico por causa da sua força, magnífico por causa do seu poder, magnífico por causa de toda a sua ação, de toda a sua graça. Adore o grande e magnífico nome de Deus. Se você folhear um pouco a sua Bíblia, a palavra do Senhor lá no Novo Testamento, e viajarmos um pouquinho até o livro de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 41, nós vamos verificar um pouco antes desses versículos, antes do versículo 41, que os discípulos estão com o mestre e eles estão ali navegando com o barquinho no mar da Galileia. E este versículo ele vai nos falar o seguinte, que a narrativa mostra que os discípulos, eles estavam no barco, mas eles enfrentam uma grande e terrível tempestade. E a palavra de Deus vai nos falar que Jesus estava dormindo no barco.
Mas os discípulos ali, então, talvez eles já sabiam que Deus era mais forte do que as poderosas ondas do mar. Talvez eles já conheciam esse salmo que nós lemos nessa noite. Talvez eles já tinham todo o conhecimento que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez eles já tinham em sua mente, em sua memória, em seu coração, todos esses versos que nós falamos nessa noite, que falam, que declaram, que narram o poder, a glória e a majestade de um Deus poderoso. De um Deus maravilhoso que continua cuidando do seu povo, que continua cuidando da sua casa, continua cuidando dos seus servos e continua cuidando da sua família. Esse mesmo Deus poderoso, com glória, com honra, com magnificência e majestade, Ele estava ali no barco com os discípulos quando aquelas ondas começam a se levantar. O Salmo aqui nos lembra o poder e a majestade de Deus. O Salmo nos lembra aqui o reino que Deus criou. O Salmo aqui nos lembra todo o seu poder e majestade desde a eternidade. Antes que os montes se formassem, de glória, de eternidade, Ele é Deus. De glória em glória, de eternidade em eternidade, Ele é o Senhor. Interessante que nós podemos analisar aqui nesse texto e também no livro de Marcos, que mesmo as ondas impetuosas, as ondas daquele mar que levavam aquele barco de um lado para o outro, com os discípulos ali dentro, com aquela impressionante água forte daquele rio caudaloso e daquelas grandes ondas de mar que levavam aquele barco, mudavam o seu rumo com aquela força extraordinária, não era suficiente para o poder de Deus, o Deus Criador, segundo assim nos diz o salmista. Porque o Senhor reina, Ele está vestido de majestade, e o mundo também está firmado e não pode ser abalado. E é nesse barco que os discípulos estavam e aquelas ondas começam a jogar aquele barco de um lado para o outro. Mas às vezes, meus irmãos, às vezes é muito fácil para nós nos acostumarmos com a nossa vida, nos acostumarmos com as circunstâncias. Porque quando nós estamos na tranquilidade, quando nós estamos, digamos assim, sossegado, quando não temos luta e quando não temos na tribulação, o fator nosso é normal nós, digamos assim, ficarmos tranquilos e ficarmos mais sossegados com a nossa fé. Parece que nós ficamos mais acostumados com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e nós podemos dizer que é justamente isso aqui. Talvez os discípulos já estavam acostumados com a descrição de Deus. Mesmo sabendo que Ele é grandioso, mesmo sabendo da descrição do Salmo 93, que relata, que narra para nós palavras maravilhosas do poder, da glória e magnitude do Deus Todo-Poderoso. E talvez no nosso dia a dia nós nos acostumemos com isso, mesmo sabendo do que trata essa narrativa. E talvez os discípulos já estavam desse jeito, mesmo com linda palavra, mesmo com todos esses poemas narrados no Salmo 93. Os discípulos já podiam estar acostumados com isso. Talvez isso já era comum a eles. E eles poderiam estar com o seu coração distante de Deus. Mesmo sabendo nessa narrativa, mesmo nós conhecendo essa narrativa de poder, de glória, de autoridade de Deus, às vezes nós ficamos acostumados, nós ficamos tranquilos e nós tendemos a ficar sossegado. E quando vem a onda, quando ela começa a jogar o nosso barco de um lado para o outro, aí nos começa a bater o desespero. E nós não lembramos o que nos diz o Salmo 93. No dia a dia, na nossa rotina de vida, na rotina diária, muitas vezes na sucessão de muitos afazeres, na sucessão de preocupações que você tem com sua rotina de trabalho, com o seu dia a dia de trabalho, com suas tarefas no seu trabalho, com seus afazeres na escola, com os alunos que você tem, com os filhos para cuidar, com a casa para cuidar, arrumar ali a alimentação para o marido, arrumar a roupa do marido. Talvez nessas rotinas diárias nós nos acostumemos e deixemos o nosso coração um pouquinho longe do Senhor. Porque tudo está tranquilo, o mar está calmo. As ondas não estão revoltas. O nosso barco está como se fosse em uma lagoa.
navegando tranquilamente, navegando sossegado, e por conta disso, daquela água tranquila, como se fosse uma lagoa, o nosso coração ele fica um pouquinho distante de Deus. E quando surgem então as dificuldades, parece que isso acontece justamente com os discípulos. Parece que o barco deles estava numa lagoa, na tranquilidade total. Naquele momento de paz, naquele momento de harmonia, os discípulos eles estavam felizes, navegando com aquele mar tranquilo, como se fosse uma lagoa. Mas as águas começam a ficar agitadas. As ondas começam a ficar um pouco mais forte, as ondas começam a se levantar, a água começa a entrar dentro do barco, os discípulos começam a ficar nervosos, os discípulos começam a ficar com medo, os discípulos começam a temer as ondas que estavam ficando altas, a água entrando dentro do barco. Eles já estavam temerosos que aquelas ondas iriam virar o barco, e o que é que eles iriam fazer? Às vezes, meus irmãos, quando o nosso barco está na lagoa e está tudo tranquilo, nós não buscamos mais com efetividade a presença de Deus. Deixamos de lado o jejum, deixamos de lado a consagração, deixamos de lado a oração da madrugada, deixamos de lado a intimidade com Deus, porque a gente só começa a orar, a louvar, a adorar, quando a onda começa a balançar o nosso barco de um lado para o outro. Quando a onda começa a ficar um pouco mais forte, quando a onda começa a ficar um pouco mais alta e o nosso barco parece que está à deriva, que nós não temos mais o controle dele, aí nós recorremos a Deus. Aí nós começamos a consagrarmos. Aí nós começamos a consagrar a nossa vida. A gente pede oração na igreja, a gente pede oração para o pastor, a gente pede oração para os consagrados, a gente começa a jejuar, a gente começa a acordar de madrugada, porque a gente percebe que a água está subindo, a água está chegando no joelho, a água está chegando na cintura, a água quando começa a chegar no pescoço, aí parece que começa a bater o medo, começa a bater o desespero, e aquele coração que estava um pouco distante de Deus, ele começa a se aproximar, ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a vigiar, ele começa a jejuar, e ele faz coisas que antes não estavam fazendo, porque o barco não está mais na lagoa, o barco agora está com as ondas revoltas. As ondas estão jogando, parece que o barco sem controle de um lado a outro, e é dessa forma que os discípulos estavam no início, estava na lagoa, estava na tranquilidade, o coração podia começar a estar distante de Deus, porque tudo estava sendo maravilhoso. Não tem problemas para você, você está sendo abençoado, sua vida abençoada, sua família abençoada, não há problemas com o emprego, não há problemas ou dificuldades com o estudo, está tirando boas notas, não há problema nenhum, nada que faça deixar você um pouquinho a se aproximar de Deus. Porque o barco está navegando tranquilo em mar calmo, o barco está navegando como se fosse numa lagoa, e parece que os discípulos estavam aqui desse jeito, dessa maneira, desse jeito, com o coração um pouco distante de Deus, mas começa a mudar aquele cenário. O cenário daquele mar tranquilo, o cenário de um mar calmo começa a mudar. De uma hora para outra as ondas começam a ficar revoltas, começam a encher o barco de água e os discípulos começam a ficar temerosos. Agora eu pergunto, onde é que estava a confiança dos discípulos? E eu pergunto, onde é que está a sua confiança quando você está navegando em mar calmo e quando você começa a enfrentar as ondas bravias do mar? Aonde está a sua confiança quando as ondas começam a jogar o seu barco de um lado ao outro? Aonde está a sua confiança quando você não tem mais o controle do barco? Você não tem mais o controle. Aonde é que está a sua confiança? Aonde é que está a sua fé? Aonde é que está a sua esperança? Aonde que nós depositamos a nossa confiança quando o barco está sendo jogado de um lado a outro?
e o vento está forte. Pode ser durante o dia, ou pode ser na madrugada, ou pode ser na calada da noite, e o vento e as ondas vão jogando o barco de um lado para o outro. A água está entrando no barco, a água já está no seu pé, já está ali na altura do seu tornozelo, e você começa com um balde ou com uma canequinha jogando a água para fora do barco, com medo que esse barco vai encher, ou que o vento e a onda vai virar o seu barco. Aonde está a nossa confiança? Aonde está a confiança dos discípulos? Então olha o que acontece. Jesus parece que sacode aqueles homens. Jesus parece que dá uma sacudida firme neles. Parece que pega no ombro de Pedro ou no ombro de um outro discípulo, no ombro daqueles homens, e começa a dar um chacoalhão. Parece que pega com as duas mãos assim, ó. Sabe quando a pessoa coloca assim as duas mãos no seu ombro e dá aquela balançada? Acorda! Onde é que está a sua confiança? O que é que está acontecendo com você? Parece que a sacudida que Jesus dá naqueles homens é mais forte do que a onda. É mais forte do que as ondas daquele mar. E Jesus então começa a mostrar a eles em carne e osso: olha o que vocês estão vivendo aqui. Olha, percebam que o Senhor nas alturas é mais poderoso do que essas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que esse mar. O Senhor nas alturas é muito mais poderoso do que esse vento que está deixando você com medo. E Jesus então pergunta para aqueles homens: o que é que está deixando você com medo? O que é que está deixando vocês com medo? Meus irmãos, leia novamente o Salmo 93. Precisamos ler novamente o Salmo 93. E ele começa dizendo: o Senhor reina. O Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. O mundo está estabelecido e não pode ser abalado. Ele governa cheio de poder. Ele governa cheio de majestade. Ele governa cheio de autoridade. Ele governa sobre tudo e sobre todas as coisas, sobre o vento, sobre o mar, sobre o rio, sobre a lagoa, não importa. Ele governa sobre reis, ele governa sobre os governadores, ele está acima de tudo. O Senhor está acima de todas as coisas. O mundo está em suas mãos desde a antiguidade, porque desde a eternidade Ele é Deus. Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da sua casa, Ele é o Deus da sua família. Não se pode jamais querer comparar a autoridade de Deus. Não se pode jamais querer comparar a autoridade do Senhor Jesus. Não se pode jamais querer comparar Jesus Cristo, querer comparar Deus com algum rei, com algum governador, com algum político, porque Ele é superior a tudo. Ele é superior a todos. Ele é superior à crise. Ele é superior às enfermidades, Ele é superior aos problemas, Ele é superior às dificuldades, Ele é superior aos pensamentos negativos, Ele é superior às palavras que porventura foram lançadas contra você, porque Ele é Deus. A sua vida está no controle de Deus. Coloque a sua vida no controle de Deus. Coloque a sua casa no controle de Deus. Coloque os seus filhos no controle de Deus. Coloque o seu relacionamento no controle de Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus, porque Ele reina. O Senhor reina. Olha que nos diz o verso 2, o teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade Ele já existe. Olha que nos diz o verso 3, os mares levantaram, ó Deus, os mares levantaram a sua voz, os mares levantaram as suas ondas. Talvez os mares tenham levantado as suas ondas contra você, tenham levantado as suas ondas contra a sua casa. Talvez lá no seu trabalho pessoas tenham se levantado contra você. Talvez lá no seu trabalho pessoas têm levantado contra a sua vida, têm levantado falsos testemunhos, têm falado mal do seu filho, têm falado mal da sua filha, têm falado mal da forma que você está no seu trabalho, têm falado mal dentro, têm falado mal de você, por onde você anda. Mas olha aqui nos diz o verso, os mares se levantaram as suas ondas, mas o verso 4 vai nos dizer que o Senhor nas alturas, o Senhor nas alturas, Ele é mais poderoso do que o ruído
O Senhor nas alturas é mais das grandes águas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que as grandes ondas do mar que porventura têm se levantado contra você, porque o Senhor reina. Deixa Ele continuar reinando sobre a sua vida. Deixa Ele continuar reinando sobre a sua casa. Deixa Ele continuar reinando sobre sua família. Jesus dá um sacode naqueles discípulos. Jesus dá um sacode naqueles homens. Onde está a fé de vocês? Jesus fala para eles. E nessa noite nós nos perguntamos: onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa esperança? Porque o Senhor continua reinando. Ele continua reinando sobre tudo. Qual é o medo? Qual é o problema? As ondas estão se levantando, os ruídos das ondas, o vento está impetuoso. Oh, meu irmão, o Senhor continua reinando. Ele é mais forte, Ele é mais poderoso do que as grandes ondas do mar. É o que nos diz o Salmo 93 e verso 4. Não importa o tamanho da onda que tem se levantado contra a sua vida, o Senhor é mais poderoso. Ele é mais poderoso do que as ondas. Ele vai tirar você desse mar bravio. Ele vai tirar você desse rio de caudas caudalosas e vai colocar você novamente a navegar num rio tranquilo. Vai colocar novamente a sua casa na tranquilidade. Vai colocar novamente o seu barquinho a navegar como se estivesse em uma lagoa, com o vento a seu favor, com o sol ao teu favor, ou com a claridade da lua a teu favor. Ah, meu irmão, coisas novas estão chegando para você. A promessa de Deus, ela está se cumprindo, ela vai se cumprir na sua vida. Receba a tua bênção, receba a tua cura, receba, meu irmão, a esperança e a confiança, porque o Senhor, Ele continua reinando, aleluia. O Senhor continua reinando sobre a tua casa, Ele continua reinando sobre os teus funcionários, Ele continua reinando sobre a tua empresa. Qual que é a preocupação? Está preocupado porque os políticos mandaram fechar as portas novamente da tua empresa? Está preocupado porque novamente mandaram fechar as portas lá do seu trabalho? Não se preocupe! O Senhor reina! Ele continua reinando. Olha o que nos diz o verso 5: firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. A santidade adorna a tua casa não até o final do ano de 2020, não até o início do ano ou até a metade do ano de 2021, ou até o ano 2025, mas está dizendo a palavra do Senhor que é para sempre. Porque Ele reina de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Antes mesmo que nós fôssemos formados, antes mesmo que este mundo existisse, antes mesmo que toda a natureza fosse criada, o Senhor era, Ele é, Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Deposita nele, meu irmão. Deposita nele, minha irmã, a sua confiança. Você está com um problema? Estamos passando por um momento de crise e parece que essa crise não vai mais acabar. Parece que não vai ter mais fim. E chega novamente lá a solicitação das autoridades para ficarmos em casa, para não sairmos, para usarmos máscara, para nos protegermos. Quando que vai acabar isso? É desemprego, é pessoas dependendo de cesta básica, pessoas dependendo de auxílio de governo. Quando que vai terminar isso? E muitos cristãos, muitas famílias já estão começando a ficar desesperados da mesma forma que os discípulos estavam desesperados no barco, porque as ondas começaram a se levantar. Talvez não é esse o problema que está tirando a sua noite de dormir. Talvez não é esta dificuldade que está tirando a sua noite de sono. Talvez o seu problema seja outro. Talvez o seu problema não seja o desemprego. Talvez o seu problema ou a sua dificuldade não seja a falta da cesta básica, mas é a conta vermelha no banco. Talvez o seu problema seja o limite do cheque especial. Ou talvez o seu problema não seja o cheque especial e também não seja o limite no banco,
mas talvez seja o parente que está hospitalizado. Ou talvez seja o parente que está lá neste momento passando por uma cirurgia. Ou está agora no leito da enfermidade, ou está agora na UTI. Talvez o seu problema seja por um relacionamento perdido. Talvez o seu problema seja o marido que saiu de casa e não voltou mais. Talvez o problema seja a esposa que deixou os filhos abandonados. Talvez o problema seja os teus filhos que abandonaram você e está lá deixando você num abrigo. Talvez o problema seja o filho que não tem mais o contato com o pai. Talvez o problema seja a falta do carinho. Talvez o problema seja a falta do afeto. Talvez o problema seja o familiar que está perdido nas drogas ou no alcoolismo. Talvez esse possa ser o mar bravio que você esteja enfrentando. Mas eu quero dizer para você neste momento que o Senhor reina. Ele continua reinando sobre sua casa. Jesus, da mesma forma que ele falou para aqueles homens, onde está a sua confiança? Onde está depositada a fé de vocês? Ele está dizendo para nós nessa noite, onde está a sua confiança? Onde está a sua esperança? Onde está a sua fé? Confia no Senhor. Coloque as lutas, os problemas, as dificuldades na mão dele e deixa ele agir. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando de nós. Eu quero dizer a você que a vida do cristão, nós sabemos que ela não vai realmente ser todo o tempo num mar calmo. Você não vai estar às 24 horas, todos os dias da sua vida, navegando com o seu barco, como se estivesse o tempo todo em uma lagoa. Vai vir o problema, vai vir a luta, vai vir a dificuldade. E é neste momento que o Senhor vai enviar para você e Ele vai dizer, eu estou contigo. Não tema, servo. Não tema, serva, não tema o barulho do vento, não tema se o vento e as ondas estão jogando o seu barco de um lado para o outro, não tema se a água está chegando na sua perna ou na sua cintura, porque eu estou contigo, porque a minha vara e o teu cajado te consolam. Eu continuo sendo o seu pastor, eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo o rei, eu continuo sendo soberano, eu continuo com a sua vida nas minhas mãos. Os meus olhos estão sobre você. Os meus olhos continuam voltados para você. Os meus olhos continuam voltados para os seus filhos. Os meus olhos continuam voltados para a sua família. Eu continuo orientando os médicos. Eu continuo dando sabedoria à medicina. Eu estou à frente de tudo. Quem está à frente dessa enfermidade, quem está à frente dessa pandemia, não são os médicos, mas sou eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso que nos ajuda, o Deus maravilhoso que nos sustenta, o Deus maravilhoso que nos fortalece, o Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. O Senhor reina, Ele continua operando milagres. O Senhor está vivo, Deus está vivo, Jesus está vivo, Ele está com os seus ouvidos para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua voz, para ouvir o seu louvor, para ouvir a sua adoração. Adore, adore, exalte, glorifique ao Deus Todo-Poderoso que continua reinando na tua vida. Continua reinando sobre a sua casa. E continua reinando sobre sua família. Continue depositando a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Pois Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Quantas vidas agora precisam de um abraço do Deus Todo-Poderoso? Quantas vidas agora precisam apenas de um momento de carinho, de um abraço? E você pode, neste momento, interceder, clamar por aquela pessoa que você sabe que está com um momento de luta, que está com dificuldade, aquela pessoa que pediu oração, aquela pessoa que sabe que você é um servo do Senhor. Interceda por ele. Neste momento nós estaremos orando. Aquela pessoa que está vindo agora no seu pensamento, clame. Coloque ela agora na presença de Deus e diga, Deus maravilhoso, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia. Na minha mente agora, Senhor Jesus, eu estou me lembrando daquela pessoa que trabalha comigo.
Estou recordando agora, Senhor Jesus, aquela pessoa que trabalhou comigo. Estou lembrando agora, Senhor Jesus, do meu familiar. Estou lembrando agora do meu colega, do meu amigo de trabalho, do meu colega de trabalho. Estou lembrando agora do familiar. Estou lembrando agora, Senhor Jesus, dos pedidos de orações que foram feitos. Daqueles que estão enfermos. Daqueles que foram diagnosticados com o Covid, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas, Senhor Jesus, perderam suas vidas. Quantas famílias em luto. Quantas famílias em desespero, porque os resultados dos exames deram positivo. Mas a nossa esperança continua sendo o Senhor. A nossa confiança continua no Senhor. A nossa fé continua firmada no Deus Todo-Poderoso, no Senhor que reina. No Senhor que está vestido, no Senhor que se revestiu de majestade, e o mundo está firmado e não pode ser abalado. É nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Jesus maravilhoso, que nós depositamos e continuamos crendo que é poderoso, que continua orientando os médicos, que continua orientando aqueles que estão à frente lá, aqueles especialistas na medicina, aqueles estudiosos que estão em busca de uma vacina, em busca de medicamento. Ah, Deus vem com seu poder, glória e majestade, agir e atuar em todos os povos, em todas as nações, em todos os leitos de hospitais agora, Senhor. Vidas agora estão em desespero porque não tem uma cama, porque não tem um leito de UTI para colocar o seu pai, a sua mãe ou o seu familiar. Vem com providências agora, no nome de Jesus Cristo. Essa liderança, Senhor, política, que muitas vezes fica desesperada e não sabe o que fazer. Abre a mente, abre o pensamento desses governantes, porque o Senhor está sobre tudo e sobre todos. As decisões não são deles. As decisões, Senhor Jesus, são tuas, porque tu governas, tu reina sobre todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, todas as cidades, todos os estados deste mundo, Senhor. O Senhor reina. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Deus de relacionamento. Ah, Jesus maravilhoso, o Senhor que renova. O Senhor que restaura relacionamentos. Vidas e lares que estão destruídos. Destruídos pela palavra que foi proferida contra a vida deles. Destruídas pelo álcool, destruídas pelas drogas, destruídas pelo adultério, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que esses lares sejam restaurados. Que o amor seja restaurado. Que o afeto seja restaurado. Que a esperança e a confiança que foi perdida entre os cônjuges seja restaurados nesta noite. Liberamos a palavra de bênção e de vitória. Como nos diz a tua palavra, que no Senhor, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Vem com mão forte e poderosa. Reverte esse quadro, Senhor. Esse quadro de enfermidade, esse quadro de desespero, esse quadro de desconfiança. Ah, Jesus poderoso. O coração que neste momento está triste. O coração que neste momento está magoado. Aquele, Senhor Jesus, pensamento de coração que está dizendo que a vida não faz mais sentido. Aquele que está com o pensamento agora de tirar a sua vida, de cometer o suicídio, no nome de Jesus Cristo. Tu és o autor da vida. Tu és o galardoador de todas as coisas. A nossa esperança permanece firmada no Senhor. Aquele que acha que está lá no fim do túnel. Há uma luz e há uma esperança para essas pessoas. Toca nessas vidas agora, Senhor. Toca nesse coração. Toca, Senhor Jesus, nas crianças. Toca nos anciãos. Toca em cada um, Senhor. Com autoridade, com poder e glória e majestade. Toca nessas vidas em nome de Jesus Cristo. Nos líderes da igreja. Ah, Deus maravilhoso, abre o pensamento dessa liderança. Que eles possam conduzir a tua igreja segundo a tua graça, a tua bondade, segundo a tua vontade, não segundo o interesse próprio, não segundo o interesse financeiro, mas o interesse de proclamação do Evangelho. Que possam respeitar o que as autoridades dizem nos municípios, dizem nos estados. Ah, Jesus querido e poderoso, toca neste momento em cada lar, em cada família.
Continua cuidando de nós. Continua, Paizinho querido, cuidando do teu povo e derramando a tua bênção. Continua derramando a confiança e a esperança no nome poderoso de Jesus Cristo. Grande é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor Jesus, a essa oportunidade que Ele nos concedeu. Que você possa também compartilhar este vídeo, compartilhar este link desses louvores e dessa mensagem desta noite. Vidas podem ser alcançadas apenas através de um link que você mandar para o seu amigo de escola, para o seu amigo de trabalho. Vidas podem ser abençoadas através de você, através de um simples clique, compartilhando este vídeo. Deus te abençoe. Que você tenha uma noite maravilhosa, uma noite de sono, agradável na presença de Deus. Segunda-feira de bênção, segunda-feira de trabalho, segunda-feira de vitória, segunda-feira de alegria. Que ao amanhecer você possa dizer: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Glória a Deus! A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Você que esteve conosco neste momento conectado através dessa rede digital. Que você possa compartilhar esta oportunidade para outras pessoas. Eu sou o pastor Nelson Leal, pastor da Igreja Adventista da Promessa, na rua Francisco Alves de Souza, número 284, Jardim Amélia, município de Sumaré. Que nós possamos junto, num abraço virtual, possamos estar cada vez mais próximos do Senhor. Meu irmão, fique com essa palavra dessa noite. O Senhor reina. O Senhor reina sobre sua casa, reina sobre sua empresa, reina sobre o trabalho, reina sobre tua família. Deus te abençoe. Uma noite maravilhosa, semana vitoriosa, semana de bênção, semana de alegria, semana de prosperidade na sua casa, semana de prosperidade no teu trabalho, porque o Senhor reina, Ele continua reinando, só o Senhor é Deus. Permaneça com Cristo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.